Perfeito, vamos lá, gente. Sejam muito bem-vindos à Sala do Aprovado. Esse é um webinário, que eu faço sempre aberto aí para atender os alunos. E o tema desse webinário aqui é a gente vai conversar um pouquinho sobre como que eu estruturei em 9 meses o meu estudo para chegar em uma segunda fase, tá bom? Então, para quem não me conhece, eu sou Rafael Bravo, sou defensor público federal. Fui aprovado com 1 ano e meio para a defensoria, para a DPU. Mas com 9 meses de estudos, eu já chegava nas segundas fases da Defensoria Pública. Não só eu, outros alunos aqui do Método Bravo também alcançaram aprovação com 9 meses, alguns até um pouco antes, 8 meses, outros demoraram 1 ano, mas de qualquer forma tiveram resultados muito bons em um tempo muito curto, tá bom? Então sejam muito bem-vindos. Ícaro, Thaís, Sofia, tudo bem, Sofia? Vitor, usuário do Zoom, não sei quem é, né? Depois manda aí o nome. Pessoal, escrevam no chat aí abaixo, né, qual a cidade de vocês, de onde vocês estão me assistindo aqui, participando do nosso webinário, tá bom? Que é bem importante, tá? Então, essa nossa conversa aqui da Sala do Aprovado, desse webinário de hoje, é justamente para eu apresentar um pouco da minha trajetória e trazer dicas com essa minha história do que você pode fazer de diferente para alcançar a aprovação, alcançar resultados mais rapidamente, chegar em uma segunda fase, né, pessoal? Quando você chega na segunda fase, você sente que há um progresso, que há uma evolução nos seus estudos, não é verdade? Então, muitos não conseguem chegar na segunda fase e eu estou aqui, inclusive, para contar essa trajetória e talvez com um insight, com uma ideia, com uma informação que eu passo aqui, isso pode ser um pulo do gato para você mudar a tua forma de estudar, tá bom? Então, pessoal, só para contar um pouco da minha trajetória, né? E enquanto isso, né, vocês coloquem aí, ó, a Sofia já respondeu, né? Recife. Maravilha, Sofia, legal. Bacana. Boa tarde. Recife, Pernambuco. Então, escrevam aí para mim, Vitor, Ícaro, Sofia, usuário do Zoom, né? Qual carreira que vocês estudam, há quanto tempo vocês estão estudando, são tópicos importantes. Já chegaram em uma segunda fase ou bateram na trave, ficaram por 2, 3 pontos, 1 ponto da segunda fase. Manda aí para mim essa mensagem, né? Que é bem importante. Escreva aí no chat, tá bom? Legal, Vitor, Curitiba. Estudo para MP, 3 anos de estudos. Beleza, Bom Jesus da Lapa, Ícaro aí, Bahia, né, Ícaro? Poxa, tenho bons alunos que fizeram a segunda fase do MP da Bahia, Ícaro. Não sei se você estuda para essa carreira. Depois coloca qual carreira que você está estudando. Tá bom, pessoal? Mas bons alunos aí do MP Bahia fizeram prova, estou esperando bons resultados. Defensoria, excelente. Defensoria da Bahia está aí, já marcada a prova. Muito bom. Tenho bons alunos que vão viajar para a Bahia. Eu acho que vai ter um pessoal aí bom também chegando na segunda fase. Inclusive, aproveitando que falou da Defensoria, um beijo para as minhas alunas. Primeira colocada do Amazonas, Stephanie. Quarta colocada do Amazonas, Catarina, Camila também, quarta colocada das cotas. Fiquei muito feliz, né, que as meninas lá, as minhas alunas, estão atingindo essa aprovação lá no Amazonas, elas que são de Manaus, né? Tava conversando outro dia com elas no WhatsApp e dando parabéns. Fiquei muito feliz. Então, pessoal, contando aí um pouco da minha trajetória, né? Sofia, né, estuda para MP também, né, Sofia? Maravilha, legal. A gente vai conversar também hein, muito sobre MP. Aqui na sala do aprovado, né, esse webinário eu falo bastante sobre essas carreiras, defensoria, MP, tá, pessoal? E outras também, magistratura, analista de tribunal. Então, Rafael, como é que foi sua trajetória de estudos? Pessoal, me formei em janeiro, tá? Não vou falar o ano não, para vocês não fazerem um cálculo da minha idade. Mas eu me formei em janeiro e eu me dei uma meta, né? Que eu trabalho lá na mentoria do Método Bravo como meta Smart. Eu me dei uma meta, que era alcançar a aprovação em 2 anos. Em 2 anos, eu queria ver o meu nome na lista definitiva de aprovados, tá? Que ter uma meta Smart me permitiu? Me permitiu ter uma visão de médio prazo, tá? Por quê? Enquanto outros colegas que estudavam comigo se lançavam em reta final,
saía um edital, reta final, vou para reta final, vou trocar de livro, vou trocar de material, vou para curso X, Y, vou largar o curso regular que eu estava fazendo. Eu seguia sempre reto, vencendo meus materiais, né? O que eu já tinha na mão, tá bom? Matheus, beleza, Matheus? Ah, não saiu o nome, né? Tranquilo, Matheus. Beleza, agora já sei que é você. Tô feliz aí que eu tenho o seu nome. Ótimo, maravilha, legal. Pessoal, eu vou mutar aqui, vou pedir para vocês colocarem no mudo, né, quem puder, só para não ter interferência, né, o microfone de alguém e tal. Peço para vocês mutarem aí, tá bom? E aí, quem tiver dúvida, manda pelo chat para a gente organizar melhor a nossa sala, o nosso webinário, tá bom? Beleza. Então, o que acontece? É, lá na minha trajetória, eu comecei, né, obviamente, em janeiro, como eu falei para vocês, eu comecei perdido, né? É a lógica de todo mundo. A gente começa perdido. Rafael, você era bom aluno na faculdade? Não era bom aluno na faculdade. Eu frequentava mais a faculdade quando tinha prova, né? Trabalhei a faculdade toda fazendo estágio, carteira assinada, né? E tudo, seletista primeiro, depois fui para estagiário em escritório, depois estagiário no poder público, né? Em órgãos públicos e tal, instituições. E eu confesso para vocês que eu até pensei em desistir do direito no meio da faculdade. Eu falei, poxa, eu não entendo nada disso. Processo, alvará, o que que é isso? Nunca vi. Né? Depois que eu comecei a estagiar, que eu comecei a gostar um pouco mais de direito, entender direito, então eu não era um bom aluno. Eu não era um cara, né, fantástico em direito. Não. Mas eu entendi no final da faculdade que eu queria estudar e ser da área pública. Né? Então, é, eu comecei, depois que eu me formei, a focar completamente nos meus estudos. Eu foquei nos meus estudos. Falei, não, vou aqui fazer curso, vou montar uma base que eu não tenho dessas matérias e eu vou seguir em frente. Então, logo que eu comecei a estudar em janeiro, tá? Eu vou colocar aproximadamente, tá, pessoal? Aproximadamente 6 meses de estudos tinha a prova da Defensoria do Espírito Santo. Era como se eu estivesse estudando ali em janeiro, fevereiro. Em abril saiu o edital Defensoria do Espírito Santo. Para quem não conhece, eu sou do Rio de Janeiro, dá para ver pelo sotaque. E aí o que acontece, pessoal? Eu comprei outro material, eu procurei reta final Espírito Santo? Não. O que que eu pensei aqui? Poxa, se a prova vai acontecer daqui a 2, 3 meses, era junho, julho, eu vou tentar avançar nos meus materiais doutrinários, na legislação, vou tentar avançar nos meus materiais para quando chegar o dia da prova, eu não vou estar estudando contratos, eu vou estar já em reais ou fechando responsabilidade civil, eu vou estar avançando um pouco mais. Então foi isso que eu pensei. O que eu posso fazer para avançar mais rápido nos meus materiais? Porque quanto mais conteúdo eu tiver estudado, eu tiver tido contato, mais competitivo eu vou estar. E aí, pessoal, eu fiz a prova do Espírito Santo, fui de ônibus, 8 horas de ônibus, o ônibus quebrou, eu parei na divisa, ali Campos com o Espírito Santo, ficamos 3, 4 horas na estrada esperando um outro ônibus chegar. Pra você ver o perrengue do concurseiro, né? Vocês acham que só vocês passam perrengue, o professor também passou, tá, gente? Por isso que eu, né, eu sei o que vocês estão passando aí. Às vezes alguém perde um avião, alguma confusão. Cheguei no Espírito Santo tarde da noite, era para chegar 2 da tarde. Eu cheguei 8 horas e a prova era no dia seguinte, tá? Então só deu tempo de jantar no hotel, descansar para fazer a prova no domingo. Era domingo de manhã, salvo engano, a prova. Fiz a prova. Fiquei por 2 questões. Fiquei por 2, 3 questões. Eu lembro dos colegas, né, que estavam viajando comigo também. O pessoal fechou ali uma parte do ônibus. E a galera meio que se reuniu no mesmo hotel, né? Os cariocas lá falaram: olha, vamos fechar o hotel tal. Então tava todo mundo no mesmo hotel. Eles falaram: poxa, Rafael, que bom, você está estudando há pouco tempo, né? 6 meses, e você já chegou quase chegou numa segunda fase, né? 2, 3 pontos ali para chegar é um bom resultado, né? E eu fiquei animado com aquilo. E aí voltei para o Rio de Janeiro. Logo depois saiu o edital de Minas Gerais. O edital de Minas Gerais com a prova marcada ali para aproximadamente setembro, outubro, tá? Que dava mais ou menos uns 9 meses de estudos, essa prova. E aí eu falei, caramba, pô, Minas Gerais é outro estado muito bom, porque é perto do Rio de Janeiro, então me interessa muito Minas Gerais.
E eu fui fazer essa prova, né? A prova bombando, muita gente, a PUC Minas, né? Era PUC Minas, o local de prova. Então tinha muito candidato ali inscrito, tá? Eu acho que mais de 6, 7 mil candidatos. Minas Gerais é um estado que chama muito. E eu fiz essa prova com aí, uns 9 meses de preparação. Rafael, para Minas Gerais, você fez reta final, Rafael? Não. Rafael, você mudou de material, Rafael? Não. Eu pensei, se aqui no Espírito Santo eu estou estudando já, iniciando reais, para Minas Gerais eu já quero chegar tendo fechado família. Vou estar pelo menos ali em sucessões no final do direito civil. Em penal, eu já quero estar ali nesses crimes aqui da parte especial, lendo algumas leis especiais. Eu quero ter fechado tal matéria para incluir ali melhor consumidor, por exemplo. Então, pessoal, eu não mudei de material, eu não peguei reta final. Eu segui com os meus materiais colocando na minha cabeça. Daqui a 2 meses, 3 meses, quando chegar a prova, eu quero estar em tal ponto do meu material, tá? E cheguei na prova de Minas Gerais, fui fazer a segunda fase. Passei para a segunda fase. A segunda fase, inclusive, era no mesmo final de semana. Então você tinha objetiva sábado e domingo. Eu não lembro muito bem a divisão dos dias, mas era mais ou menos isso. Tá? Sábado de manhã, objetiva, e aí domingo de manhã e de tarde, as discursivas, né? Tinha lá uma prova que era cível, com discursivas e uma peça cível, depois de tarde, discursivas e peça criminal, que era até um HC trancativo, né? De inquérito. Então eu lembro disso. E aí o que aconteceu, pessoal? Eu fiz a segunda fase, eu passei, né, da primeira fase, fiz a segunda fase e minha prova foi corrigida. Então eu cheguei na segunda fase com 9 meses, né? Não passei na segunda fase, mas foi uma prova, inclusive, que foi muito impugnada, porque a banca não liberou espelho, eles simplesmente zeraram metade das provas e a outra metade eles deram uma pontuação lá tal para passar, né, alguns, né? Então foi uma prova que eles carimbavam, era um carimbo de zero, você não tinha critério, você não tinha espelho. Entraram com mandado de segurança. Rafael, você entrou com mandado de segurança também? Não. Eu falei, ó, se não é para, se me zeraram, ok. Não era para ser. Vou seguir para a próxima prova, vou seguir para o próximo concurso. Porque, bem ou mal, vai sair Defensoria do Rio, vai sair DPU. E saiu a DPU em janeiro, né? Eu já tinha um ano de preparação, saiu a DPU em janeiro. Eu já tinha fechado os meus materiais, já tinha acabado civil, penal, todas as matérias de defensoria em 12 meses. Aí sim, eu peguei um reta final para DPU só para ver as matérias diferentes, para pegar ali uma base de previdenciário, penal militar, trabalho. Aí sim, mas eu já tinha fechado os meus materiais. Em relação a civil, a penal, eu estudava com os meus materiais. Eu só fui pegar conceitos, tópicos de trabalho que eu não tinha, penal militar que eu não tinha, internacional que eu não tinha, né? E aí a prova foi em março, e na prova de março da DPU eu passei para todas as fases aí, você já sabe um pouco da história, né? E fiz a prova oral no meio do ano. E o que eu falo para os meus alunos é que foi a melhor Copa do Mundo da minha vida, né? Eu assisti a Copa, todos os jogos da Copa já aprovado. Meu nome já tinha saído no Diário Oficial, estava só aguardando, né, a posse lá em Brasília, né? A posse aconteceu em setembro, tá, pessoal? 21 de setembro. Rafael, qual Copa? Não vou dizer para vocês, para não fazerem o cálculo da minha idade, tá? Fica aí em aberto a Copa do Mundo, beleza? Alina, Carolina, Maria, Clarissa tá aí, legal, Clarissa, Samara também, que bom que vocês estão aqui, né, pessoal? Então, turma, não foi milagre, né? Passar assim rápido, ter um resultado rápido, tá? E não fui só eu, não, tá? Outros colegas também, estudando ali um ano e pouquinho, chegaram na segunda fase da DPU, tá? Então, o pessoal que estruturou a sua caminhada, né? Então, não é o que eu falo para o aluno, não é milagre, né? É o esforço, é a organização, é você ter um direcionamento mais claro, tá? Então, o que eu vejo muitas vezes é aquele candidato, né, que está aí um tempão estudando, perdido, é que às vezes ele não tinha o direcionamento, né? Ele acabou trocando ali algumas bolas de lugar e aí você, né, acaba atrasando. O que eu digo para o meu aluno é: se você comete algum equívoco na sua trajetória, Ícaro, Sofia, Mateus, Vitor, Alina, Carolina, Maria, se você comete algum equívoco na sua trajetória,
você não vai atrasar um mês, você vai atrasar seis, um ano, tá? 6 meses, um ano, 2 anos. Eu já vi gente estudando há 8 anos sem resultado, tá? Mas por quê? Porque se você pegar a trajetória daquela pessoa, conversar com ela, poxa, ela mudou muito de estratégia, se perdeu no meio de campo. Ah, porque tem muita matéria. Não tem muita matéria, você se perdeu, porque 8 anos dá para você ter fechado a matéria 8 vezes. Tá, pessoal? Então, tudo é uma questão de estrutura, né? Eu não estudei mais do que todo mundo, eu estudei com organização. Tinha colegas que estudavam mais do que eu. Tinha colega que ficava. Eu saía da cabine de estudos, pessoal, 5 horas da tarde. Tinha colega que ficava até as 7, 7 e meia. Eu falava para eles: ó, esse horário eu não vou ficar não, porque eu não aguento. Minha cabeça não funciona muito bem de noite. Sou um cara mais diurno ali, de tarde. Eu já me arrastava de tarde. Tinha gente que ficava até mais tempo do que eu, mas não estava conseguindo o resultado. Tá bom? Então tudo é uma questão de você estudar com estrutura, com organização, com estratégia, tá? Eu não estudei mais do que muita gente. Muita gente, inclusive, estuda mais do que eu, tá? Então, pessoal, vamos lá, né? Para quem entrou aí depois, Alina, Maria, manda aí depois, pessoal, qual é a cidade de vocês, qual carreira vocês estão estudando, quanto tempo, né, vocês estão estudando, 1, 2, 3 anos, 5 anos, coloquem aí para a gente saber, né? Já foi para uma segunda fase? Já chegou na segunda fase? Ou está iniciando os estudos, né? Já bateu na trave? Rafael, bati na trave, não fui para a segunda fase. Tá bom? Manda aí para mim no chat para a gente ir conversando, né? E anote aí sua dúvida também no chat para a gente esclarecer, tá bom? Então, pessoal, a ideia, né, é a gente tentar evoluir o teu estudo. Se você está aqui, você sente que teu estudo não evolui, que você não chega na segunda fase, né? Bruno, seja bem-vindo. Bruno entrou aí agora também. Parece que não chega na segunda fase. Porque quando a gente começa a chegar na segunda fase, a gente sente que, poxa, eu tô no caminho, eu tô saindo do zero. Agora, como é que eu vou fazer para da segunda fase eu chegar na oral e na oral a derradeira aprovação? Né? Inclusive, essa semana agora saiu o resultado do MP Maranhão. João, meu aluno aí. João, grande abraço, orgulho eterno aí de você. É a terceira MP que ele é aprovado, tá? Já foi aprovado em 2 MPs. O terceiro agora é o Maranhão. Ele arrebentou com 9,5. Somando todas as bancas, está dando 9,5, 9,4. A média dele da prova oral, ele está em nono lugar pela tabela extraoficial lá dos aprovados. Parabéns, João. Então, o que acontece, gente? É, alguns problemas, né? Quais são os problemas da pessoa que se perde no meio do caminho? Por que que eu não consigo, Rafael, em 9 meses, 12 meses que seja, chegar competitiva numa prova? Eu estou 10 pontos do corte, 15 pontos do corte, não consigo alcançar a segunda fase. Por que isso? Alguns pontos aí que eu vou levantar para vocês, anote, né? Quem quiser anotar. Muitos estudam apenas com edital na praça, tá? Você até baixa material, compra curso, mas você não estuda efetivamente. Aí daqui a pouco sai um edital, pá, MP São Paulo. Nossa, vou fazer essa prova. Aí você começa a correr atrás. Passou a prova do MP São Paulo, não passou. O que é normal. É uma prova que demanda um tempo de médio prazo para você se preparar. Não é 2, 3 meses correndo atrás que você vai chegar lá e arrebentar, gente. Eu não conheço ninguém, tá? Não conheço ninguém que tenha sido aprovado no MP, ou no cargo de juiz, defensor, delegado, com 3 meses. Se vocês conhecerem, coloca o nome aí que é até interessante. Vou conversar com essa pessoa. Mas eu tô há 16 anos vivendo concurso. 16 vivendo concurso. Aí, tô dando subsídio para vocês calcularem a minha idade. Nunca vi. Nunca tive um aluno assim, 3 meses, tá? Já tive alunos rápidos, assim, chegaram na segunda fase mais rápido e tal, mas definitiva aprovação em pouco tempo, assim, não, tá? E não conheço ninguém também, né, de outro curso, outras pessoas que eu tenha conversado, que conseguiu isso. Né, o pessoal geralmente demora 2 anos, 3 anos, tá? O recorde aqui do Método Bravo, né, sou eu com 1 ano e meio e também tem a Cate com 1 ano e 8 meses, né? Tem outros alunos aqui que conseguiram com 1 ano e pouco para a defensoria, né? 1 ano e 8, 1 ano e meio, 1 ano e 8, 2 anos conseguiram aprovação, né? E outros demoraram um pouco mais, né? Essas são aí uma média bem rápida da aprovação, tá? É, então,
Geralmente o aluno que ele se perde na preparação dele, ele comete esses equívocos, ele estuda só quando tem edital. Ah, passou MP São Paulo, foi reprovado, aí para de estudar, né? O estudo já se desorganiza, não sabe o que vai fazer no dia a dia, os materiais que ele tinha baixado já se perderam, né? Já desatualizaram, perdeu o acesso ao curso. Aí daqui a pouco sai MP Minas. Ah, vou voltar a estudar. Ficou 3, 4 meses parado, vou voltar a estudar. Então só estudo quando tem edital. Isso leva a alguma coisa? Não, não vai te levar a alguma coisa. Se você reconhece aí um desses problemas, né, que eu estou colocando, manda aí, Rafael, eu sou assim, eu estudo com edital. Beleza, né? A gente não está aqui para julgar, não. Eu estou aqui para te conhecer e para auxiliar, né? Para auxiliar, tá bom? Então, o estudo, na minha cabeça, eu com 9 meses chegando na segunda fase, como é que eu cheguei nisso? Vocês perceberam que quando eu contei a minha história, eu fui estudando de forma linear. Eu só tinha o meu material ali de civil, o meu material de penal. Não mudei ele. Segui lendo, grifando, fazendo anotações, explicando para mim mesmo, esquematizando pontos mais importantes. E fui avançando no material. Enquanto outras pessoas trocavam curso, trocavam material, tinha colega meu que já tinha 4 livros de constitucional, não tinha lido nenhum muito bem, sempre ficava ali nos primeiros capítulos. Eu estava lá, ó, batendo naquele livro. Ah, Rafael, mas o livro é chato. Eu também tive livro chato para ler, mas eu falei, vou passar por esse capítulo que é ruim, o próximo pode melhorar. Né? E melhorou, era um assunto melhor que eu gostava. Tá? Então é você entender, né? Você perseverar, você insistir naquilo ali. Tá bom? Não dividir a sua preparação em fases. Né? Ah, eu vou focar aqui só em letra da lei e questões. Letra da lei e questões, porque agora é a fase objetiva. Vai ficar na roça. Vai ficar na roça. Tá? Eu tenho uma aluna minha, Ana, né? Beijo, Ana. Né? A Ana, ela foi quinto lugar do MP São Paulo. Tá? E ela me procurou aqui, ela falou, Rafael, ela já tinha sido minha aluna, ela passou no MP Minas, e aí ela passou, a gente encerrou, né, o Método Bravo, fiquei muito feliz por ela. Eu até falei para quando ela viesse no Rio, eu encontrava com ela, a gente bateu um papo quando ela veio no Rio. E ela decidiu fazer São Paulo para voltar para casa. Ela me procurou de novo, Rafael, quero voltar. Você fica aí 4, 5 meses para me ajudar a preparar para São Paulo, porque eu não estou conseguindo. Eu fiz a prova do MP São Paulo, TJ São Paulo, e parece que eu tive um retrocesso. Eu não estou chegando na segunda fase. E eu percebi para ela: olha, você está fazendo só lei e questões. Cadê a doutrina? Vamos botar ali uma horinha de doutrina para você revisar. Ah, mas a primeira fase, eu falei, não se preocupa com a primeira fase, se preocupa em você montar a tua base, pô. E aí ela pegou a doutrina. Resultado, passou 5 pontos acima do corte, salvo engano. 5 ou 6. O corte foi 82, ela fez 87, 89. Ficou no top 10, top 20 do concurso, pelo menos, tá? Eu não lembro agora exatamente, mas foi. Eu lembro que foi ridículo, a nota foi muito alta. Então, não é dividir em fases assim, ah, eu vou ler a lei e vou fazer questões. Não. Pensa em fazer um estudo completo. Pensa em você ser um candidato top, bom. Uma pessoa ali com base mesmo. Tá? Por quê? Porque a doutrina explica a lei, gente. Isso eu falo muito no Método Bravo. A doutrina explica a lei. Quem lê a doutrina lê a lei 2 vezes. Né? E essa divisão assim de fases acaba te tolhindo de você, tirando a oportunidade, te tolhindo de ser um candidato melhor, de ser um profissional melhor. Beleza? Então, quem divide muito assim em fases, sua preparação, tira conteúdo, não, vou focar só em questões e letra da lei, vai ficar na roça. Tá? Grande chance de ficar na roça. Beleza? Ah, Rafael, mas eu fiz isso e cheguei na segunda fase. E na segunda fase, como é que foi? Sem conceitos doutrinários. Realmente estou apanhando. Vai ficar uns 2 anos aí fazendo segunda fase, então. Tá? Então não é isso que eu quero para vocês, né? Falta também, né, um problema muito grande, falta de revisão estruturada. O pessoal tem uma clareza sobre revisão. Eu vejo muitas pessoas fazendo revisão 24, 7, 30, não avança na matéria. A matéria não acaba, né? Rafael, eu tô 2 anos estudando direito civil, nunca cheguei no final. Rafael, eu tô há 6 meses aqui só na parte geral de penal e eu não tô nem vendo dosimetria da pena ainda. Não tem nem um horizonte claro para eu enxergar aqui. Então, às vezes você está fazendo a revisão errada, sem estrutura, sem organização, sem esquematizar o conteúdo, sem fazer um estudo ativo, né?
Que mais? Às vezes a pessoa, ela não treina discursiva quando ela deveria treinar. Muitas pessoas deixam para treinar discursiva só quando chega na segunda fase, né? Mas você chegou na segunda fase, Sofia, Carolina, Maria, Alina, Ícaro, Vitor. Você chegou na segunda fase, você tem 2 meses para a prova, 1 mês e meio, né? O tempo é curto. Você vai aprender lá, treinar a escrita para você disputar com os 300 melhores, porque quem está lá na segunda fase são os melhores, né? 200, 300 candidatos. Algumas provas têm mais, 400. Mas é uma galera boa, uma galera que está estudando, que está na segunda fase. Você vai disputar com eles treinando ali 1 mês? Não. Você tem que entender o momento que você está para que você possa começar a fazer discursiva antes de você estar na fogueira, né? Porque quando você está lá aprovado na segunda fase, o tempo é curto. O tempo é curto, tá bom? Então é isso que eu faço com os meus alunos do método. A gente avalia como eles estão e aí eu vejo, olha, agora chegou o momento de você treinar discursiva, né? Então você tem que ter isso em mente, né? Uma falta de estratégia de longo prazo. Olha o que eu falei para vocês. Eu coloquei a minha meta Smart 2 anos. Então até janeiro de um determinado ano eu queria estar com o meu nome no edital. A minha estratégia de médio e longo prazo qual era? Terminar as matérias em 12 meses. Saiu prova, eu continuei fechando as matérias do meu material. Eu não mudei de foco. Eu não fui para outro curso. Ah, mas o meu caderno lá, o meu material estava chato de ler. Eu falei, vou insistir nele, não tem jeito. Se eu mudar agora, vai ser um retrocesso, vou tentar vencer. A vida não é feita só de um mar de rosas, né, pessoal? A gente tem que lidar também com redações enfadonhas, não tem jeito. Né? Então, eu fui lá e venci lá o capítulo que tinha que vencer, segui em frente, tá? Então, isso é uma estratégia de longo prazo, uma clareza, um direcionamento. E é isso que eu falo para vocês aqui. Eu acho que a principal lição da sala do aprovado hoje é. E aí, responda aí no chat para mim. Vocês estão fazendo esse estudo linear? Pegou um material e foi até o final? Com tranquilidade, acalmando o coração de vocês, para que você, mesmo saindo um edital, você permaneça no teu material estudando até o final dele? Vocês estão fazendo isso? Porque é isso, né? Que de ter um material apenas, de você ter a clareza de seguir até o final dele, é isso que agiliza a tua aprovação. É errando menos que você acelera resultados, essa é a verdade. Entendeu? Atrasa a aprovação quem erra mais. Atrasa a aprovação quem erra mais. Né? O Vitor colocou aí, já cometi esse erro, mas hoje eu sigo com o material, isso aí. Então, pelo que eu entendi, o Vitor hoje em dia segue só com o material dele. Ótimo. Legal, Vitor. Que bom que você enxergou isso, né? Mas lá no passado, então, você teve essa dificuldade de trocar, né? E ter uma ansiedade, saiu o edital. Poxa, eu vou estudar, vou mudar de foco, né? Vou fazer outro caminho aqui. A Samara, já cometi muito esse erro também de mudar de material. E também pausas e recomeços, né? Interrupções, Samara. É isso, né? Não deixe interromper. É claro, Rafael, fui reprovado. Poxa, estou muito mal, estou muito chateado. Vou tirar uma semana aqui para me recuperar, organizar meu canto de estudos, jogar a folha fora, rascunho fora. Eu volto na segunda que vem. Ok, isso não é uma interrupção, né? Interrupção é aquela que passou a prova, fica 2, 3, 4 meses sem estudar, entendeu? Agora, tirou ali 3, 4 dias para se organizar, botar a cabeça em ordem, viver o luto da reprovação e depois seguir em frente, ok, faz parte da caminhada, né? Mas as interrupções não são essas, né? As interrupções são aquelas interrupções ficar 1, 2 meses sem estudar, 3 meses sem estudar. Essas aí prejudicam e muito, né, o conhecimento, a arrecadação do conhecimento, a memorização, né? Então, pessoal, o problema desses alunos não é inteligência, não é capacidade. Todo mundo tem capacidade, inteligência, pessoal, tá? A questão toda. Ah, Rafael, mas eu acho que não. Caramba, tem gente que a pessoa era pipoqueiro, não teve menor condição de estudar. E aí foi estudando, foi galgando, foi passando em concurso, hoje é juiz. Quantos casos a gente não vê aí? Outra moça era faxineira, né? Vinha de comunidade, estudou, hoje é auditora fiscal. Então a questão toda é estudar com inteligência, com estratégia. Não é a capacidade e inteligência da pessoa, é você estudar
com estratégia, com organização inteligente, com método, né? Então, o aprovado, quando você vê que tem candidato lá sendo aprovado com 27 anos, 28 anos, como o João, né? E outros candidatos que tem, outros alunos aqui do Método Bravo, ah, o cara é super inteligente. Não, ele seguiu uma organização lógica. Ele seguiu uma estratégia, ele conseguiu arrecadar conhecimento de forma mais eficiente, de forma mais organizada, e ele alcançou a aprovação com 3 anos. Outros demoraram 10, 12 anos. E aí tem lá o pessoal com 35, 40 tomando posse, e a garotada, né? A gente chama de garotada, 27 anos. Lá, inclusive, essa galera 27 anos, às vezes, está no top 10, né? Tá no top 10. Entendeu? Então, assim, que eles fizeram de diferente? Né? Será que eles são bem dotados? Assim, nossa, o cara tem memória fotográfica. Pode ser até que tenha alguém, tá? Um ou dois ali, memória fotográfica. Mas o resto suou a camisa. Só que uma coisa é você suar a camisa com estratégia, com organização. Beleza? Tranquilo? Eu brinco com os alunos, né? É que nem construir a pirâmide. Só que você pode construir a pirâmide arrastando o bloco de pedra só na corda, ou você pode usar uma roda. Se você usar uma carroça com roda, vai ser mais rápido, vai ser mais eficiente, você vai se cansar menos e vai ter mais resultado. Entendeu? Olha o Ícaro aí, ó. Já errei nisso também, professor. Mudei minha estratégia de longo prazo e comprei uma reta final. Depois notei que fiz a escolha errada. Exato, Ícaro, porque daí você pega o material de reta final e o material de reta final vai ter os mesmos pontos do seu material regular: controle de constitucionalidade, poder constituinte, contratos. Então você meio que trocou seis por meia dúzia. O único problema é que quando você pega uma reta final, você começa pela apostila 1. Não é verdade? Você começa pela apostila 1. Você tem lá 100 horas aulas de aposta. Você começa pela aula 1. Entendeu? Então, no seu material, que já estava em contratos, você saiu do teu material e foi para o material para estaca zero. E aí você fica 3, 4 meses estudando aquela reta final. Quando você vai... Acabou a prova, você foi reprovado, e aí, você volta para onde? Aí você fica perdido. Não sabe se volta para o teu regular, para o teu material anterior, mas eu volto do início, eu volto de onde eu parei, né? Ou então eu vou comprar um outro curso. Aí muitos compram um outro curso. Daqui a pouco você tem 3, 4 cursos comprados, já gastou 15 mil reais em curso. E você ainda continua estudando controle de constitucionalidade. Você não avançou na matéria. Entendeu? Isso, exatamente. A Samara falou. Hoje estão lançando vários cursos para o Enan. Vários, claro, os cursos, os grandes cursos, eles têm equipe para isso, pô. Eles têm equipe de marketing, de, né, enfim, o pessoal tá lá acompanhando. Saiu o edital, 7 horas da manhã, a equipe dos caras já estão fazendo página de vendas, precificando o curso, carregando os materiais que eles já têm da turma anterior. Eles vão só dar uma recalchutada, uma atualizada e vão jogar lá para você comprar. É claro, gente. E o pessoal, né, no afã, né, na ansiedade, no imediatismo, né, eu quero passar rápido, eu quero ser, né, eu quero passar de imediato, vai comprar a reta final, que não é barato não, é 2, 3, 4 mil reais. Então você tem que entender, né, os alunos aqui do Método Bravo que estão no Enan, nem se abalam, porque eles já têm o material deles, eles já estão estudando. Ah, eu montei o cronograma para eles, já pensando no Enan, desde que entrou em dezembro, novembro, por exemplo, desde aquela época, desde que eu me reuni com eles. Então, assim, até me perguntaram, Rafael, a gente não muda nada, né? Não muda nada. Nossa estratégia já está pro Enan já. Vamos seguir a nossa rotina organizada. Você está onde cada material? Aí eles me falam aqui no WhatsApp, ah, tô assim. Vamos continuar. Né? Vamos continuar. Ó, nesses pontos aqui, pega essas apostas também para dar uma lida. Passo para eles as apostas. Entendeu? E com isso, uma galera passa no Enan. Vocês querem um exemplo empírico de que se você tem uma base, você passa no Enan, não precisa de reta final? Tem uma galera de defensoria, MP, que passa no Enan. Vocês devem conhecer, inclusive, alguém aí, às vezes um amigo, um colega que estuda para MP, estuda para defensoria, para procuradorias, por exemplo, delegado, e passou no Enan. Por quê? Porque tem uma boa base. Ficou estudando ali a base dele, no máximo, vamos lá, pegou um pouco de empresarial para ler e passou.
Entendeu? Beleza, gente? Parece que eu tô sendo duro aí, mas é porque eu tô batendo muito nessa tecla, porque é essa reflexão que eu quero que entre na cabeça de vocês. Tá bom? Beleza? Então, qual é a causa, né, que o aluno ele entra nesses problemas de estudar só quando tem edital, de não dividir, de entender a preparação, né, dividindo em fases como, só vou ler legislação porque eu quero objetivo agora. Não, né? Ou então falta de revisão, falta de estratégia de longo prazo. Qual é a causa? Geralmente o aluno ele não faz um diagnóstico de si mesmo, né? Ele não para analisar, poxa, que eu fiz até aqui? Falta de um diagnóstico claro da sua trajetória. O que eu fiz até aqui? Tá dando certo isso? Né? Não saber qual é a fase que ele está vivendo. Você está vivendo qual fase? Você está no início dos estudos? Você está no meio? Você está já avançado nos estudos? Rafael, nem sei o que é avançado, o que é intermediário. Eu vou dizer para vocês: avançado é aquele candidato que já está a 4, 5 pontos do corte. O corte está em 74, ele está fazendo 70 ou mais. Tá? Intermediário está ali na faixa dos 60 e poucos por cento da prova, né? 62, 63 até 70 está no nível intermediário. Se você não chega nos 60 pontos, é um nível iniciante ainda, tá bom? Geralmente o candidato então ele estuda no modo sobrevivência. O que é o modo sobrevivência? Saiu o edital, ele está estudando. Parou o edital, acabou a prova, passou a prova, ele abandona o estudo ou faz um estudo bem desorganizado, bem pouco disciplinado, vamos colocar assim, né? Então ele só estuda no modo sobrevivência, só quando tem, né, fogo ali pegando ali, tá bom? E ele não corrige a rota dele, que é muito difícil, né? Isso está relacionado com o diagnóstico. Eu não enxergo o que eu faço de errado. Se eu não enxergo o que eu faço de errado, eu não É, consigo nem pensar em o que fazer aí, diferente. Eu não consigo, entendeu? Pensar em fazer diferente, porque eu não enxerguei o que eu fiz até agora. Por isso que no método Bravo eu faço a reunião individualizada, gente. Eu passo o questionário, né? Eu passo um questionário assim aprofundado, né? Quem é meu aluno sabe. Eu passo um questionário aprofundado para eu entender a lógica, né? Que vocês fizeram até aqui, tá? E aí nesse questionário depois eu vou para a reunião com vocês. Os próprios alunos me falam, Rafael, só de preencher o questionário eu já vi umas 3 coisas erradas aqui. E aí eu vou conversando, a gente vai aprofundando, eu trago mais algumas coisas que ele poderia melhorar e aí faz total sentido, né? É bem legal até que o aluno chega e fala, caramba, eu nunca pensei em estudar assim e tal, não sei. Pô, faz sentido o que você está me explicando. E aí a vida organiza. A vida organiza, né? E você ter uma organização, eu digo que é praticamente a metade do caminho, tá? Com organização é metade do caminho para a tua aprovação. Beleza, pessoal? Depois, ó, quem quiser, o WhatsApp aí da minha equipe tá aí, tá? Quiser mandar mensagem. Mas eu mando esse questionário, né? Eu mando esse questionário para o aluno para fazer o diagnóstico, que é a causa, né? A causa desses problemas também é você não ter um diagnóstico claro. Então, eu faço o diagnóstico do aluno, falo onde ele pode aprimorar, e aí a gente faz correção de rota, né? Então, se você não corrige tua rota, você vai ficar caindo nos mesmos erros, nos mesmos erros, nos mesmos erros. E daqui a pouco passou 4, 5 anos, você que estava com 25 já está com 30, 35 anos, já não tem tempo a perder, né? Você já queria estar aprovado e não consegue, né? Isso bate uma ansiedade, bate uma angústia, né? Então, ninguém quer ficar 8, 10 anos estudando. A gente quer resolver nossa vida ali, 2, 3 anos, para ter a nossa carreira. Não é verdade, Carolina, Maria, Alina, Samara, Sofia, Ícaro, Vitor, Clarissa, Bruno, não é verdade? Então, pessoal, qual é a solução aí, né? Vamos colocar as soluções, então. Primeiro ponto, você montar uma estratégia de médio a longo prazo. Você estabelecer a tua meta, que nem eu fiz, né? Tal mês, tal ano, eu quero estar aprovado, quero chegar numa segunda fase em tal mês, tal ano, tá? Médio e longo prazo. E você dividir, né? Dividir ali como que você tá, qual a sua fase hoje? A sua fase é iniciante? Então eu vou montar as matérias de base. Eu vou seguir as matérias de base. Civil, processo civil, penal, processo penal, constitucional administrativo. Se for o Ícaro aí da Defensoria, direitos humanos.
tá? Se for, por exemplo, alguém do MP, né, Sofia aí do MP, por exemplo, difusos e coletivos, tá? Vou montar minha base, né? Você não divide teu estudo por fases do concurso. Você divide por base e lapidação da sua base, né? Que é você terminou a sua base, vai ficar só revisando as matérias de base e incluindo satelitárias, disciplinas satelitárias como ECA, como CDC, por exemplo, para você revisar, para você também aprender essas matérias. Beleza? Então, divisão clara da onde que você está, né? Da sua fase atual de preparação, tá? É, buscar ter uma base sólida dentro da tua meta de médio prazo. Né? Então, vou fazer uma meta de médio prazo. Rafael, vou me dar um ano ou 12 meses ali, 10 meses para ter uma base sólida nessas matérias. Ótimo. Vamos montar uma base sólida. Base sólida é doutrina, lei e jurisprudência, tá? Doutrina, lei e jurisprudência. Beleza? E aí você faz questões no final ali da tua preparação para treinar. Obviamente, treinar questões ajuda a fixar, tá? Revisão, né? Entender que forma que você vai utilizar de revisão. É revisão simples? É revisão também através de simulado? Como é que eu posso fazer aqui alguns momentos da minha preparação, algumas revisões que não vão atrapalhar eu avançar na matéria? Porque avançar na matéria é importante. Mas eu posso mesclar, né, ferramentas de revisão e periodicidade. É isso que eu ensino lá no método, né? Uma coisa é método de revisão, outra coisa é técnica de revisão, né, pessoal? Então, isso é muito importante. Treino constante de questões. Outro dia mesmo, eu estava lendo aqui o questionário de uma aluna que entrou agora. Ela falou: Rafael, eu faço questões 2 vezes por semana. Pô, 2 vezes por semana, me desculpe, é pouco. Tem que ser questão todo dia, tá? Faz ali, nem que seja 8, 10 questões por dia, tá? É importante fazer isso. Simulados. Faça simulados de forma estratégica. Quantas pessoas eu não vejo aí, né, que não faz simulado, não treina em casa simulado, ou só faz simulado quando sai prova. Aí é o espírito de sobrevivência, né? Só quando tá pegando fogo que ele sai correndo. Não, tem que fazer simulado de forma estratégica, com uma certa periodicidade, até para você entender onde você está errando, o que que a banca cobra. Beleza, pessoal? Ajuste fino de prova, inteligência emocional para a prova, né? Para você entender que estratégia você vai utilizar de prova, por onde vai começar, vai fazer intervalo estratégico ou não, o que que eu estou errando para eu fazer ajustes finos, né? Uma revisão mais apurada e, se possível, divida o teu horário em uma tabela semanal, pelo menos. Bota lá como é que eu divido meu horário na semana e bota isso numa folha, numa página, colorido, né? Para você ter visão, você visualizar a tua organização dos estudos. Quando você tem algo mais visual colado na tua parede, é mais fácil de você se organizar. Tá? Se você ficar, ah, não, tá na minha cabeça. Eu sei que segunda-feira eu vou estudar 1 hora de Código Civil. Pô, mas tá na cabeça? Não. Bota numa folha, escreve uma tabela. É isso que eu faço no método, inclusive. Bota uma tabela toda colorida lá, né? E aí tem verde constitucional, é aqui, ó, faz isso, divide isso, revisão aqui, não é, pessoal? Então, quem é meu aluno sabe que eu faço isso. E qual é a instrução que eu passo para vocês? Pega o quadro horário de estudos que eu te passei com todas as dicas, lê as dicas e pega a semana e imprime. A semana colorida que eu mandei para vocês, imprime e bota na parede. Por quê? Porque aquilo ali vai te dar organização. É algo visual, né? A gente tende a aprender mais, a se organizar mais quando a gente tem uma coisa mais visual, né? Um conteúdo visualmente melhor, mais organizado. A mesma coisa para quem gosta de estudar com tabelas. Ah, eu gosto da tabela, Rafael. Claro, a tabela visualmente ela pode te apetecer mais. Ela pode organizar um vasto conteúdo em uma página só e você mata aquele conteúdo. Tá bom? A Maria escreveu aqui: leio a lei, jurisprudência, faço questões objetivas. E depois filtro discursivas por tema. Exemplo, controle de constitucionalidade e coloco no meu material, para depois só revisar ciclicamente. Maria, então você não tem material doutrinário assim, tipo livro, PDF, nada. Você pega pelo gabarito de discursivas e monta um material seu. Olha, eu acho isso um pouco temerário, porque é, você vai estar fazendo o teu material,
de forma muito compartimentada, né? Só com base no que já caiu de prova, mas podem cair outros aspectos. Você pode ter um gabarito ali, solto, mas onde que esse tema se encaixa no meio da matéria? Porque a matéria é extensa, né? Então, às vezes você vai estar. Tá, eu fiz aqui uma discursiva sobre teoria da imprevisão e onerosidade excessiva. Tá, onde é que você encaixa isso na matéria? Tem gente que pode confundir, entendeu? Fica uma coisa muito compartimentada ali, né? Às vezes no próprio espelho de prova tem alguma coisa que é, assim, criticável, né? Criticável. Então eu acho interessante você fazer suas anotações, né? Você pegar suas anotações e de um material de doutrina mesmo, né? Seja um PDF, um livro, entendeu? Que eu acho que vai organizar, mas vai te dar uma visão mais panorâmica da matéria do que só aquele tema ali fixo, fechado, né? Que eu acho que pode acabar ficando muito direto ao ponto. E além disso, você copiar, né? Assim, vamos supor que você copia e cola o espelho, o gabarito de prova, mas você está colocando com as suas palavras, né? Aquele gabarito. Entendeu? Que é legal você escrever com as tuas palavras, né? Porque com as tuas palavras a gente memoriza mais. Eu tenho material de base assim, tá, em PDF. Estou fazendo 62, 65 pontos em prova da magistratura. Seria um nível intermediário? Sim, Maria. Se você está fazendo 65% ali da prova, eu diria que sim, está no nível intermediário, né? E a gente pode chegar no nível avançado em pouco tempo. Tá bom? Seu material de base está em PDF, beleza. Até no método Bravo, eu peço para o aluno me passar o material de base dele, passar, claro, não precisa passar tudo, né? Passar dois, três modelos para eu ver como é que tá, porque para ver, né, se o material tá interessante, tá esquematizado, né? Então é importante o seu material estar esquematizado, né? Agora eu não vejo por que filtrar discursiva por tema, não, tá? Não, acho que não encaixa tanto. Agora eu pegaria lei, jurisprudência, sim, faria questões e tiraria um tempo para ler a doutrina, meus PDFs mesmo de doutrina. Até. Eu não ia me tolir só no que já caiu em prova. Eu ia pegar minha matéria como um todo, até porque pode cair uma questão inédita, né? Pode cair um tema inédito. Quem sabe, né? Tá bom? Então, pessoal, mais uma vez, qual é a solução? Né? A solução é você ter uma meta clara e um planejamento de médio a longo prazo. Você ter uma base sólida, entender, né, que você tem que focar em uma base sólida primeiro, tá? Entender qual é a fase que você está da sua preparação, se é intermediário, se é montando uma base iniciante ainda, porque isso vai influenciar na divisão do teu horário, na tua organização, tá? Revisão também, qual o tipo de revisão que você vai utilizar? Treino constante de questões, isso aí a Maria já faz, né, Maria? Parabéns, né? Tá fazendo questão todo dia. Simulados estratégicos, Maria, tá fazendo simulado? Simulados estratégicos, ajuste fino perto da prova, né? Isso aí é importante. Muita gente não faz ajuste fino, fica sempre errando 2, 3 pontos pro corte, tá? E montar um plano semanal que tenha uma lógica para você e que você consiga seguir isso facilmente. Bota lá a parede, pum, uma tabelinha semanal e é essa aqui que eu vou seguir e faz total sentido para mim, Rafael. Então, beleza. Que isso vai fazer você seguir então com estratégia, com organização médio a longo prazo. Foi assim que eu fiz para alcançar a aprovação em 9 meses na Defensoria de Minas Gerais e alcançar a aprovação na DPU com 1 ano e meio. Né? Eu passei com 24 anos. Eu era um dos mais novos, né, da minha leva lá na Defensoria Pública. Tá bom? Então, foi assim que a gente conseguiu resultados interessantes. E é isso que eu ensino, né, para os meus alunos, quem segue, quem, né, se propõe a fazer lá o que eu ensino no cronograma, todo mundo tem relatado que, poxa, aumenta muito a nota, melhorou demais o estudo, né, já conseguiu chegar em segunda fase. Hoje mesmo, né? Hoje não, foi ontem. Ontem eu estava conversando com a Joana também. Valeu, Joana, um beijo aí para você. Joana, minha aluna, não chegava em segundas fases. Não estava chegando na segunda fase. Entrou para o método Bravo, está na segunda fase do TRF6, segunda fase do TJ, é, acho que é MP Santa Catarina, ou TJ, agora eu não lembro agora, acho que foi TJ Paraná segunda fase,
TRF6 e mais um concurso aí que eu não vou lembrar de cabeça. Ou seja, destravou as segundas fases para Joana, né, Joana? Vai dar tudo certo. Então, às vezes são pequenos ajustes que você aumenta ali 5, 6 pontos e chega na segunda fase. Tá bom, pessoal? Beleza? Dúvidas, dúvidas. Samara, Ícaro, Carolina, Natália, Bruno, Alina, Sofia, Vitor. Dúvidas, pessoal? Mandem aí no chat, por favor. Natália, tudo bem, Natália? Seja bem-vinda. Fez sentido o que eu falei para vocês aqui? Manda mensagem, tá? Se fez sentido, Rafael, fez total sentido, compreendi tudo, beleza. Né? Que daí eu fico feliz também, né? De saber que alguma reflexão entrou na cabeça, né? E que a gente pode tentar mudar a nossa forma de estudar. Beleza? Maravilha, gente. Você monta o cronograma completo da carreira de escolha. O Matheus mandou mensagem. Sim, é ótimo para refletir, né? A Samara também está refletindo aí sobre pontos que podem melhorar. Excelente. Pessoal, sim, né? Respondendo o Matheus, eu monto uma estratégia de estudos onde eu divido o seu horário. Eu tenho o meu site, né? Que é o site do Saber Jurídico, lá onde tem metas de leitura para você finalizar as matérias, terminar civil, penal, administrativo, constitucional, né? Lá tem metas de leitura. Eu tenho metas de leitura da lei também, né? Então eu preparo um cronograma com base na carreira. Tá? Eu tenho alunos que estudam para delegado. É obviamente que o estudo de delegado vai ser diferente daquele aluno que estuda para MP, ou para magistratura, ou para defensoria. Entendeu? Essa aula vai ficar gravada, professor? Vai ficar gravada sim, tá bom? Depois manda lá no Instagram mensagem que a gente encaminha lá o link, nos grupos VIP também, né, de candidatos que me seguem, né, VIP lá do Método Bravo e tal, vai estar lá também, tá bom? Vou passar o link, né, da gravação, tá? E qualquer dúvida eu estou à disposição, pessoal. A partir de agora, né, para quem queria o conteúdo, né, Rafael, eu queria o conteúdo mesmo, eu queria esse bate-papo, essa reflexão, o conteúdo foi dado agora, tá, pessoal? A partir de agora, aproveitando aí que o Matheus perguntou do cronograma, eu vou falar um pouco do método Bravo, né? Então, quem tem interesse, né, no método Bravo, em estudar comigo, em sentar comigo para a gente conversar e eu entender a tua dificuldade, organizar melhor a tua vida, para você não ficar andando em círculos, né? Quem tem aí interesse, fica comigo aí, que eu vou falar com vocês, tá? Para quem queria mesmo conteúdo, Rafael, poxa, eu gostei muito do conteúdo, mas era só o conteúdo que eu estava precisando mesmo, ó, já está liberado, tá? Na semana que vem, se tudo der certo, vai ter mais uma sala do aprovado, mais um webinário com conteúdo relevante. Tá bom? Beleza? Maravilha. Então vem comigo aí quem quer o método Bravo. Pessoal, no método Bravo, né? O Matheus perguntou, Rafael, você faz o cronograma? Eu faço o cronograma, Matheus, e eu estudo a tua trajetória, né? Então eu tento entender onde você se formou, quais materiais você tem, qual horário você tem disponível, que provas que você já fez, como é que é a sua roda de amigos, né? Sua vida social, família, compreendem seu estudo, você tem trabalho, como é que é o trabalho, quais materiais que você utiliza. Então eu mando, né, um questionário para o aluno para me preparar. O aluno ele preenche, eu me preparo, estudo a tua vida e eu chego na reunião já com algumas coisas anotadas. Então a gente monta um cronograma em conjunto, eu e você na reunião, e eu vou passando vários pontos que você poderia ter melhorado ali. Né? Olha, isso aqui pode aprimorar, esse ponto pode ser melhor, isso aqui também eu faria diferente, né? E aí a gente tem uma reunião individualizada no Método Bravo, tá? O Método Bravo, eu tenho também o projeto do Método Bravo Black e do Platinum, tá? Vou começar pelo Método Bravo primeiro. Então, você tem uma reunião individualizada, você tem um cronograma que eu faço. Além disso, eu faço 2 reuniões em grupo, tá? Então, geralmente eu marco reunião lá coletiva. Não vai muita gente, não, 10, 12 alunos no máximo, porque o pessoal também está viajando, né? Muita gente está fazendo prova ou está estudando para a segunda fase, uma galera que já desbloqueou a segunda fase. Então, é legal que é uma reunião coletiva, mas não é aquela reunião coletiva, né, 50 alunos, não. Tem ali 10, 12 alunos. E na reunião em grupo eu faço 2 por mês, inclusive uma reunião agora no dia 7 de março, sábado, tá? E
Você tem acesso a essas reuniões, pode tirar dúvida comigo, né? Assim como eu estou aqui conversando com vocês, você pode até habilitar o microfone, falar diretamente, a gente conversa lá, faz um ajuste no cronograma ou outro, né? Bem interessante. Você tem acesso a todas as aulas do Método Bravo, onde eu ensino a estudar jurisprudência, lei, doutrina, preparação para a prova, estratégia de prova, discursiva, né? Tem muito conteúdo lá interessante. E você também tem acesso ao sistema de metas do Saber Jurídico, que é o meu site com metas, né, de leitura, projeto legislação todos os dias. Você tem contato no meu WhatsApp também, você manda mensagem diretamente no WhatsApp para mim, tá? Ah, quero falar com o Rafael, vai estar lá, meu WhatsApp, você vai mandar mensagem sábado, domingo e, gente, eu respondo, tá? Tem gente que duvida, mas dependendo, sábado, domingo, eu tô respondendo sim, né? Salvo se eu tiver alguma coisa, tiver muito enrolado, mas às vezes sábado, domingo eu tô trabalhando, eu mando mensagem pro aluno sem problema nenhum, tá? Então você tem acesso ao meu WhatsApp, todo um acompanhamento estratégico, né? Por exemplo, agora, né, eu estava justamente explicando para os alunos do Enan que a nossa estratégia está focada no Enan, não tem muito o que mudar, né? Então só vou passar para eles uma estratégia agora, né, para a gente buscar acelerar mais simulados, porque a base eles já estão construindo, né? Mas isso é acompanhamento estratégico. Você vai entrar comigo, eu vou falar, olha, agora dá para mudar um pouco aqui, um pouco ali, sem mexer muito no nosso planejamento. Nosso planejamento de longo prazo, a lógica, o raciocínio continua, tá bom? Então, pessoal, quem quiser, né, aí depois mais informações do Método Bravo, clica nesse link que vai entrar diretamente no WhatsApp do Jonathan, da minha equipe, tá? O Jonathan vai receber a sua mensagem lá. Opa, estava na reunião com o Rafael, tenho interesse em saber mais sobre o Método Bravo, tá bom? Ou então, entra lá no meu Instagram, né? Quem quiser, entra lá no meu Instagram e manda lá, Bravo, né? Escreve lá, Bravo, no meu Instagram, no direct, que eu já sei, né, que você estava na reunião, e aí eu pego lá o seu WhatsApp, passo para o Jonathan, e o Jonathan entra em contato. O que for mais fácil para vocês, tá? O que for mais fácil para você entrar no Método Bravo. Rafael, e o Black, e o Platinum? O Black, você tem tudo isso do Método Bravo, tá? Só que você vai ter 4 reuniões comigo, individualizadas, e 4 cronogramas. Eu não vou fazer só uma reunião com um cronograma, vou fazer 4. Então, de 30 em 30 dias, a gente vai estar marcando reunião para eu acompanhar como que você está estudando, como que você está se preparando para o Enan, como é que estão a sua produção ali de pontuação, de resultados, tá? Então é bem legal. A gente consegue trocar muita experiência e ter um crescimento enorme. Todos os alunos falam que a gente cresce assim muito, né? Até desbloqueia segundas fases, né? Muda o jogo que é estudar para concurso, tá bom? É bem legal, aí fico muito feliz até com esses feedbacks que eu tenho, que são bem positivos. E no Platinum você tem tudo isso, né, do Método Bravo também, só que no Platinum você tem 10 reuniões comigo, né? Então 10 reuniões comigo a gente vai fazer basicamente uma reunião por mês, né, durante um ano. Se você colocar um ano, vai ser ali uma reunião por mês, a cada 30, 35 dias, né? Então a gente consegue fazer um bom acompanhamento para você montar a tua base junto comigo, né? E você não errar mais, né? Rafael, tem gente que fez isso com você? Tenho vários alunos que entraram no Método Bravo e depois foram para o Platinum. Inclusive um aluno meu que passou de primeira na segunda fase e foi primeiro colocado no Tejan, Bernardo. Bernardo, né, se ele vê essa mensagem, essa aula, um grande abraço aí para você, meu amigo. É um aluno agora querido, né, amigo, juiz, excelência, né, doutor Bernardo, né? O Bernardo, ele ficou no Platinum, renovou o Platinum, né, ficou 24 meses comigo aqui. A gente montou a base no primeiro ano, no segundo ano saiu o Tejan, ele passou para a segunda fase né, ele foi para a segunda fase do Tejan pelo Enan, porque ele passou no Enan, né? Ele já aproveitou o Enan, foi para a segunda fase. Na segunda fase, arrebentou, passou em todas as sentenças, discursiva, foi para a prova oral, arrebentou na prova oral, ficou acho que em segundo ou terceiro da prova oral, e aí nos títulos ele passou para primeiro colocado, olha que legal. E foi a primeira discursiva que ele fez, né? E ele também passou na objetiva do TRF1, foi para a discursiva do TRF1, etc. Né? Esse é um caso de alguém que passa mais rápido. 2 anos e pouquinho, tomou posse agora em janeiro como juiz. Ele que é de Manaus, hein? Passou em casa. Né, Bernardo? Parabéns. Muito feliz aí com a tua trajetória. Tá bom?
Beleza? Dúvidas? Dúvidas aí do método, gente? Então, mandem mensagem, clica no link aí do WhatsApp, fala com a minha equipe, né? Fala com o Jonathan, que ele vai ter o maior prazer, o maior carinho de atender vocês, de explicar como funciona o método. E a reunião com o aluno, o método é o que faz o meu coração cantar, né? São 13 anos como professor, atendendo os alunos, e eu sinto que o meu propósito eu consigo atingir, né? Não só como defensor, hoje em dia, né? Estava até despachando o processo antes de entrar aqui, mas também meu propósito ele é preenchido, né? Atendido quando eu converso com os alunos, quando eu vejo a dificuldade de cada um, né? E o horizonte do aluno se abre com a nossa conversa. Isso é muito bom, né? Valeu, Ícaro! Ícaro mandou aqui um valeu, professor. Legal, Ícaro. Obrigado aí por ter participado. Carolina, Alina, Sofia, Natália, Samsung aqui, né? O usuário do Zoom, que é o Matheus, Samsung, eu não sei quem é. Clarissa. Pessoal, muito obrigado por terem ficado até o final da nossa reunião. Espero que tenham curtido essa sala do aprovado e que o que eu passei aqui para vocês de reflexão faça sentido, né? E vocês consigam aprender aí a ter mais rendimento, ter mais organização na preparação de vocês, aprender essa forma de estudar para concurso. Beleza, pessoal? E quem for entrar no método, daqui a pouco a gente se vê. Valeu, grande abraço. Tchau, tchau, pessoal.